Fala, meu querido aluno ou aluna. Aqui quem fala é Lucas, o seu professor de Química do canal Aprenda Química. Hoje nós damos continuidade à nossa série de vídeos sobre a tabela periódica. Nos vídeos anteriores, nós vimos como a tabela periódica foi elaborada até chegar como nós a conhecemos hoje. Entendemos como ela é dividida e como ela é organizada. Mas hoje nós vamos perceber que algumas das propriedades da tabela periódica se repetem ao longo dos períodos. Essas propriedades nós chamamos de propriedades periódicas. Se você não acompanhou os vídeos anteriores, desce aí na descrição do vídeo que tem lá o link para você. Está aparecendo aqui também no card. Vai lá, assiste e volta aqui enquanto eu rodo a vinheta, só para você se organizar, pegar seu caderninho, que a gente vai aprender bastante hoje. Então volto já. Então vamos lá. Antes da gente começar a ver as propriedades periódicas em si, eu quero que vocês entendam um conceito que não é uma propriedade periódica, mas que vai explicar todas as propriedades periódicas. Se você entender isso daqui, todas as outras propriedades vão ser consequência. É o conceito de carga nuclear efetiva. O próprio nome está dizendo, é a carga do núcleo. Mas é a carga que os elétrons sentem atraídos pelo núcleo. Por exemplo, eu tenho aqui o átomo de hélio, em que eu tenho 2 prótons e 2 elétrons girando na primeira camada. Ou seja, esses 2 prótons atraem esses 2 elétrons. Como os 2 elétrons estão na mesma camada, eles são atraídos de forma igual. Entretanto, eu tenho aqui o exemplo do lítio, em que eu tenho 3 prótons atraindo 3 elétrons. Só que o terceiro elétron está na segunda camada. Ou seja, esses 2 primeiros elétrons são atraídos de forma igual. Já o terceiro elétron, ele sofre um tipo de blindagem dos elétrons anteriores, ou seja, eles impedem que a carga do núcleo chegue total nesse terceiro elétron. Ou seja, a carga que ele sente é uma carga nuclear efetiva. A primeira propriedade que nós veremos será raio atômico. O raio atômico é semelhante ao raio geométrico que nós aprendemos lá na matemática. Só que aqui, o centro do átomo será o núcleo, ou seja, o centro da esfera será o núcleo do átomo. E a borda, ou seja, o final da esfera, vai ser a última camada, ou seja, a camada de valência. É importante ressaltar o seguinte, o átomo que eu estou tomando como exemplo, o modelo atômico, é o modelo atômico de Bohr, ou seja, em níveis ou camadas. É com ele que eu consigo explicar esse conteúdo. Só que eu não tenho como saber exatamente, na vida real, aonde está localizado o último elétron. Então, no momento do cálculo experimental do raio atômico, é feito da seguinte maneira. Se pega esse átomo ligado a outro átomo, ou seja, uma molécula. Então, por exemplo, se eu tivesse 2 átomos de hidrogênio, um hidrogênio ligado a outro hidrogênio. Nós pegamos o centro desse átomo, ou seja, o núcleo, a distância até o outro núcleo. Sendo assim, o raio vai ser essa distância dividido por 2. Então, assim eu vou ter o centro até o último elétron da eletrosfera, ou seja, até a última camada. Nós aprendemos lá na escola que o raio ele varia na tabela periódica da seguinte maneira. Ele cresce de cima para baixo em uma mesma família e da direita para a esquerda em um mesmo período. Agora nós vamos entender por que isso. É importante a gente entender para não só decorar. Nós aprendemos lá na aula de tabela periódica
que a tabela periódica é organizada em famílias e períodos. E nós vimos que no mesmo período estão organizados os elementos que possuem o mesmo número de camadas ou níveis. É agora que a gente vai utilizar esse conceito para entender como varia o raio atômico. Observar aqui em uma mesma família. Eu tenho aqui que no primeiro período todos os elementos possuem uma camada. No segundo período, os elementos possuem duas camadas. No terceiro período, três camadas e assim sucessivamente até chegar em 7 camadas, que são 7 períodos que nós temos na tabela periódica. Agora observe que é aumentado o número de camadas conforme eu vou descendo em uma mesma família. Ou seja, se aumenta o número de camadas, eu estou aumentando o tamanho do átomo. Por isso que o átomo aumenta conforme eu vou descendo em uma mesma família. Agora, olhando em um mesmo período, tomando como exemplo aqui o período 3, todos os elementos têm 3 camadas. Ou seja, o número de camadas não serve para explicar o tamanho do átomo. Mas observe o seguinte, pegando aqui, eu tenho o sódio, de número atômico 11, magnésio, de número atômico 12, e alumínio, de número atômico 13. Perceba o seguinte, sódio, número atômico 11, magnésio, número atômico 12 e alumínio, número atômico 13. Todos eles possuem 3 camadas. Só que observe que o número atômico aumenta. Lembrando que elétrons na mesma camada não fazem blindagem entre si. Só elétrons de camadas anteriores. Então aqui eu não tenho efeito de blindagem. Mas observe que a quantidade de prótons, ou seja, a quantidade de cargas positivas no núcleo, é aumentada. Então, não tendo blindagem, aumento as cargas positivas, eu estou aumentando a carga nuclear efetiva. Ou seja, o núcleo atrai mais esses elétrons. Se atrai mais, nós temos uma diminuição do tamanho do átomo. Ou seja, quanto maior o número atômico em um mesmo período, menor será o átomo. Nós conseguimos demonstrar isso muito bem nessa figura que você tem, nesse gráfico. Perceba que eu tenho aqui o hidrogênio do período 1. Conforme eu ando nesse período, o raio diminui. Quando eu passo para um segundo período, o raio aumenta, porque aumenta o número de camadas. Andando nesse mesmo período, eu tenho uma diminuição do raio atômico. Ou seja, aumentou a carga nuclear efetiva, o átomo diminuiu de tamanho. Passo para um próximo período, aumenta de novo. Andando dentro do mesmo período, o raio diminui. Perceba que eu tenho aqui algumas exceções. Essas exceções são casos especiais que não é assunto deste vídeo. É um conceito um pouquinho mais elaborado que não é cobrado a critério de ensino médio. Para a gente basta entender como ocorre essa variação. Então eu posso resumir da seguinte maneira. Em uma mesma família, quanto maior o número atômico, maior será o raio. Ou seja, aumenta o número atômico, aumenta o raio. E em um mesmo período, quanto maior o número atômico, menor será o raio atômico. Ou seja, andando no mesmo período, o raio diminui. Resumindo, cresce de cima para baixo e da direita para a esquerda. Nós sabemos também que o átomo pode ganhar ou perder elétrons, se tornar um cátion ou um ânion. Fato este que vai mudar o tamanho deste átomo, ou seja, nós vamos tratar de raio iônico. Vamos analisar primeiramente os cátions. Temos aqui como exemplo o sódio
de número atômico 11. Se esse elemento se torna um cátion, ou seja, se ele perde um elétron, ele vai perder elétron da camada de valência. Perceba que ele tinha 3 camadas. A terceira camada desaparece, ou seja, esse elétron é retirado. Agora nós só temos 2 camadas. Perceba que diminuiu o número de camadas, então nós diminuiremos também o raio atômico. Então podemos resumir da seguinte maneira: um cátion sempre será menor que o seu átomo original. Em contrapartida, nós temos os ânions, ou seja, elementos que ganham elétrons. Por exemplo, o flúor. Flúor eu tenho aí com o número atômico 9, ou seja, 9 elétrons. Quando ele se torna o íon fluoreto, o ânion fluoreto, ele ganha um elétron, ou seja, de 9 vai para 10. Perceba que esse elétron ele é recebido na última camada, ou seja, na camada de valência. Na mesma camada, aumenta a quantidade de elétrons, mas as cargas positivas, ou seja, a quantidade de prótons continua a mesma. Então, eu tenho a mesma quantidade de cargas positivas, atraindo mais cargas negativas. Então, fica mais difícil de atrair e esse átomo aumenta de tamanho. Podemos resumir da seguinte maneira: um ânion sempre será maior do que o seu átomo original. Perceba aqui, o átomo flúor tem um raio atômico, raio iônico de 50 picômetros. Já o ânion fluoreto tem 117, ou seja, dados experimentais que comprovam que o raio iônico de um ânion é maior do que seu átomo original. Nós temos alguns casos que merecem atenção quando falamos de raio iônico, que são os casos dos íons isoeletrônicos, ou seja, íons que possuem a mesma quantidade de elétrons. Temos aqui, como exemplo, 2 ânions e 2 cátions. Observe que essa espécie possui 10 elétrons, igualmente a essa, igualmente às outras duas. Ou seja, eles possuem a mesma quantidade de elétrons. Sendo assim, são isoeletrônicos. Se eles são isoeletrônicos, ou seja, se possuem a mesma quantidade de elétrons, consequentemente possuem o mesmo número de camadas. Sendo assim, eu não consigo olhar o tamanho desse raio iônico a partir do número de camadas, porque o número de camadas é a mesma. E se eles têm a mesma quantidade de camadas, esses elétrons não vão sofrer blindagem. Então, eu preciso olhar as cargas positivas do núcleo, ou seja, as cargas que atraem esses elétrons. E sabemos que as cargas que atraem esses elétrons, essas cargas positivas, são os prótons. Então, você tem que ter atenção com os prótons do núcleo. Relembrando o seguinte: quando o íon se forma, ou seja, quando ele ganha ou perde elétrons, a quantidade de prótons não muda. Isso só ocorre na eletrosfera. O núcleo continua intacto. Sendo assim, no ânion do oxigênio, eu tenho aqui 8 cargas positivas, ou seja, 8 prótons. No ânion do flúor, eu tenho 9 cargas positivas. No cátion do sódio, eu tenho 11 cargas positivas. E no cátion do magnésio, eu tenho 12 cargas positivas. Resumindo, aqui no ânion do oxigênio, eu tenho 8 cargas positivas atraindo 10. Aqui eu tenho 9 atraindo as mesmas 10, 11 atraindo as mesmas 10 e 12 atraindo as mesmas 10. Sendo assim, quanto maior a quantidade de cargas positivas atraindo a mesma quantidade de elétrons, maior vai ser a atração, maior vai ser a carga nuclear efetiva. Se atrai mais, menor será o átomo. Posso resumir da seguinte maneira:
que o oxigênio é maior do que o flúor, no caso os seus ânions, que é maior que o cátion do sódio, que é maior que o cátion do magnésio. Posso resumir da seguinte maneira: para íons isoeletrônicos, o elemento de menor número atômico vai ter o maior raio. Consequentemente, o de maior número atômico vai ter o menor raio, porque vai ter uma maior atração do núcleo em relação aos elétrons. E assim, chegamos ao final de mais essa aula. Vimos hoje com toda tranquilidade raio atômico e raio iônico. Na próxima aula nós veremos energia de ionização e afinidade eletrônica. Então, se você gostou, deixa aí o seu like, comenta, diz o que você achou, dúvidas, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, ficar sabendo logo quando sair. Me segue aí também nas redes sociais, tá aparecendo aí meu Instagram para você. Tem muito material bacana lá, tem mapas mentais, resumos, vídeos legais. Então, é isso por hoje. É o que eu tenho para mostrar para vocês e nos veremos depois. Fica aqui o meu abraço e até a próxima.